Caros filhos, uma grande alegria poder aqui estar com vocês no dia de hoje, iniciando este retiro. Mas esse retiro começa de modo um pouco especial, em um contexto especial. Ontem celebrávamos o patrono dos retiros espirituais, Santo Inácio, e uma das intenções que colocava na missa era por vocês. E hoje, Santo Afonso. Mas quem era Santo Afonso? O que podemos tirar para nós da sua vida? Porque saber, às vezes, em meio a uma celebração de um santo, ele era bispo e escreveu um monte de coisa. Não quer dizer nada. Não nos toca em nada. O que nos toca saber que ele era bispo? Olha, tá bom. E só? Era isso? Necessário sabermos um pouco mais. Essa é a beleza de conhecermos a igreja, essa é a beleza de conhecermos os santos, ver aquilo que eles nos tocam hoje. Temos talvez uma base da sua história, sua família nobre, rica, ele de uma inteligência invejável, com 16 anos, a maioria aqui já é bem mais velho, mas ele com 16, ele já era doutor em direito civil e canônico. Quase nada. Com 26 anos, renomado. E nós? Às vezes a gente vai deixando. Mas não é só isso. Isso basicamente não nos toca. Temos uma eficiência. Talvez a sua caridade, olhar para os mais pobres, mas ainda assim, ainda falta. O que mais nos toca, o que vem depois. Ver a providência de Deus na vida dele. E como veio essa providência? Por uma frustração. Ver que, em meio às desordens dos homens, às cumplicidades, ver que em meio às politicagens, a interferência de em seu caso, o caso que estava defendendo, fez perder. E aí, uma desilusão, porque as pessoas agem assim, diante do seu querer, diante da sua força, porque eu posso. Ele que se voltava muito no sentido moral das coisas, ficou inquietado. E aí vem todo o que vem um sequencial. Decide largar tudo, largar sua herança, largar seus títulos, entrar para a vida religiosa, estuda teologia, é ordenado, depois constitui para auxiliar em meio aos seus trabalhos apostólicos a congregação dos padres redentoristas, e diante daquilo que Deus lhe dá e lhe confere, coloca tudo à disposição do Senhor.
sua inteligência, sua retórica para anunciar. Isso nos toca. Em primeiro lugar, por nos deixar frustrar. Quantas vezes nos deixamos frustrar? O retiro deve ser também para isso, para nos deixarmos frustrar. Ver que lá fora não basta. Você já se deixou frustrar com lá fora hoje? Vê como é que está a situação lá fora? Cheio de disse-me-disse, qualquer coisa é confusão. No trânsito, qualquer bom dia pode se transformar numa gritaria, numa confusão de trânsito. Parte política é uma bagunça. Entre outras coisas mais. Já viu que isso te toca? Você já se deixou frustrar verdadeiramente por aquilo que está acontecendo? Ou você simplesmente vai achando numa normalidade? Não, mas a gente dá um jeitinho. Nosso Senhor permite tudo isso para que a gente se frustre. E vê, não é isso que eu quero. Não é essa vida que eu quero. Não é dessa forma que eu desejo viver. Não é isso que é o certo. É necessário a gente se frustrar também com aquilo que está acontecendo. E ver, não tem sentido. Não tem sentido uma pessoa que toda hora só quer ela ganhar. Os outros. Não tem sentido isso que está acontecendo nas empresas, no seu trabalho, na sua família. É necessário olhar para os erros dos outros e também não ficar no sentido de julgar, mas não se frustrar. Eu esperava mais. Pois eu não posso ficar com aquela pessoa. Deus permite que a gente também se frustre, que a gente possa melhorar. Entender. Deus quer mais. Mas não adianta só também se frustrar com o mundo. É necessário aprendermos a nos frustrar com nós mesmos. Você já olhou para si hoje? De verdade? Já viu quem é você? E o que você almeja? Para ver se você está correspondendo? Você já olhou lá no fundo? Quem é você no seu ideal? Mas você já percebeu que você não é a pintura que você faz de si mesmo? Já viu que por vezes a sua vida está uma bagunça? Está uma bagunça pela sua preguiça? Ah, mas eu faço. Você faz o que deve, quando deve e como deve, ou você faz o que você quer? Só fazer não quer dizer que você não seja preguiçoso. A preguiça está em não fazer o que se deve. Então, uma perca de gente que é um bando de ativista e ainda assim é preguiçoso, porque não está fazendo o que deve, está fazendo o que tem vontade. Você é assim? Ou você se consola com o que você está fazendo de modo desenfreado, que nem Marta agitada, como vimos há 2 minutos atrás? Só fazer, só fazer, só fazer. Pensando que a gente se frustre e veja, eu sou um miserável e sou um preguiçoso que não faz o que deve. Na hora que eu tenho que rezar, eu quero inventar de fazer o meu trabalho. Na hora que eu tenho que fazer o meu trabalho, eu faço outra coisa. E aí eu vou desvinculando tudo. É necessário que você se frustre também diante disso e se reconheça. Sou fraco.
Você já reparou que por vezes você é avarento? Você só quer as coisas? Eu quero que é mais fácil. Eu quero me dar mais prazer. Eu quero os meus bens para mim. Eu quero guardar isso aqui porque não. Aí vai acumulando um monte de tralha. Às vezes essas tralhas são sentimentos, rancores. Você já reparou que você tem que se olhar também diante disso? Será que eu sou esse acumulador de coisas também internas e não sei falar, e não sei dividir com o outro? Eu já me deixei frustrar diante disso e reconhecer essas mesmas elas que estão escondidas nesse quarto escuro dentro de você? Você já viu? Eu tenho um amigo fulano, então fulano é esse meu amigo que está aqui. Não, fulano falou comigo, você começa a se contorcer. Já viu? É o meu marido, é o meu namorado, é o meu... É aquele auxílio que você tem desde Deus sabe quando, e tudo vai acumulando. Você já percebeu? Você já se reconheceu, já se deixou frustrar? Na sua vida de pureza, vai se deixando levar? Não, fulano é bonitinho, eu fico com fulana, Beltrano é bonitinho, eu fico com Beltrano, e vai assim. Para que compromisso? São os meus olhares, as minhas conversas, o modo como eu vejo, como eu falo com os outros. É assim que você se pinta? Ou não? Você se pinta com outras cores, mais perfeitinho, mais ajeitadinho. Agora você repara com a realidade e vê se você já se deixou frustrar por aquilo que é você de verdade, não por aquilo que você se pinta. Faz parte. Faz parte de um retiro, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa conversão diária, entender que eu preciso me frustrar também comigo mesmo. E ver que eu não estou correspondendo a Deus. E ver que eu posso estar sendo muito bom em muita coisa para muita gente, mas eu não estou sendo aquilo que eu tenho que ser. E o Santo Afonso também não era quem tinha que ser. E Deus nos utilizou de uma frustração para mudar o rumo, para fazê-lo ir para onde ele deveria ir. E você? No seu relacionamento, na sua vida, no seu trabalho, você está indo para onde você deveria ir ou você está indo para onde você quer ir? Tem uma diferença. É necessário ter esta mudança. Deus não quer uma pintura idealista superficial. Deus te quer de verdade, seguindo este caminho. Mas para isso você tem que tomar consciência. Para isso eu tenho que me olhar de verdade e ver: sou um pobre miserável que necessita mudar. Eu sou um pobre miserável que tem que olhar para dentro e ver: está aqui, Deus não me quer assim. Deus quer que eu tenha um coração puro. Esse que é apresentado no Salmo. A gente pede a Deus um coração puro, um coração de verdade, não um coração cheio de quinquilharia. Não um coração cheio das minhas vontades. E quantas vezes eu só quis colocar a minha vontade, o meu querer, e me esqueci de pedir a Deus isso?
Esqueci de pedir a Deus um coração puro para Ele. Um coração que seja despojado de olhares, de vontades, de ficar guardando as coisas. Um coração que seja verdadeiramente proativo em dar-se a Deus, generoso em fazer o que Ele quer e pede de nós, e não da minha vontade, do meu querer. Como é que vamos aprender a pedir a Deus isso? Porque às vezes a gente fica rezando e só mexe os lábios. Como é que está sendo a minha oração hoje? Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, fulano está falando isso daqui para então, dá uma ajudinha para ela. Sua oração é isso? Oração do acumulador, Senhor, eu preciso disso para colocar mais isso na minha gaveta, Senhor, eu preciso daquilo para colocar mais aquilo no meu armário, Senhor, eu preciso daquilo para fazer não sei o quê. Chega! Você está pedindo a Deus para Ele te ajudar a ser mais um acumulador? Quando é que você vai pedir para Deus para ser dele? Para ser aquilo que Ele quer de você, verdadeiramente. Para ser aquilo que é a correspondência à vontade de Deus para você. A gente também tem que ver o que a gente está pedindo na nossa oração, porque senão é um mero blá blá blá. Você corresponde? Você luta? Você se deixa tocar? Ou você está só aí? Só no mais acumular? E o que você faz para Ele? Nos deixamos olhar pelo Senhor? Nos percebemos como aqueles que são tocados por Ele? Se deixam mudar por Ele? Ou não? Santo Afonso se deixou tocar pelo Senhor, se deixou frustrar diante das suas limitações, diante das limitações dos outros, e viu, não é isso que Deus quer para mim, e mudou. E você? Vai continuar no seu vazio, reclamando, murmurando, falando, continuando nos mesmos vícios, nas mesmas vontades? É isso? Aqui também é um lugar para olharmos, olha, isso daqui, basta, eu quero mudar. Isso daqui é minha limitação, isso daqui é meu vício, chega. Eu vou ter uma verdadeira determinação em fazer a vontade de Deus, não continuar por isso, em cortar a minha vontade pela raiz, em mudar de verdade. Qual é o seu propósito? A vantagem de nos reconhecermos como nada é porque quando a gente se reconhece como nada, a gente procura aquilo que realmente nos preenche. E a única coisa que pode nos preencher é Deus. Não são quinquilharias. Quando a gente se reconhece que as nossas quinquilharias a gente está guardando há um tempo imenso, é um bando de teia de aranha que não está preenchendo de verdade, a gente limpa para que aquilo que preenche de fato entre. E a única coisa que nos preenche de verdade é Deus. Como é que você vai se dar conta disso? Quando é que você vai se dar conta que a sua vida, que o jeito que você está continuando, está seguindo, não está dando certo? E se você continuar vazio? Se você continuar com as mesmas coisas, com essa mesma rotina de descer a ladeira abaixo, não dá.
Isso não dá. Talvez seja aqui o momento em que você se deixa sacudir, em que você tem que se deixar sacudir para mudar de verdade, de fato, e com atos. A primeira coisa é ter isso, é olhar para a vida de Santo Afonso, que te fala hoje, e aprender a seguir o exemplo dele, que foi santo porque se deixou tocar pelo Senhor, se deixou frustrar para mudar, e teve uma verdadeira determinação em mudar, a ponto de deixar e largar tudo. Como você ainda vai querer continuar nas mesmas coisas? Será que não está na hora de mudar um pouquinho? O seu jeito, o seu ímpeto, a sua vontade? É isso. Diante daquilo que você está fazendo hoje, diante do seu segmento hoje de Deus, é para valer? Ou é minha boca? Algo marcante na vida de Santo Afonso é que ele foi com tudo. Ele colocou tudo a serviço. Tudo que Deus deu a ele, ele pegou e foi com tudo para servir. Foi incansável em andar por todo o sul da Itália. Foi incansável em pregar, em anunciar, em estudar, em ensinar. Não, à toa tem cento e tantas obras. Utilizou da sua retórica, da sua inteligência, de tudo aquilo que Deus tinha lhe dado. E o que você tem, que você esconde? Porque por vezes somos assim diante do serviço do Senhor. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Então eu vou colocando aquilo que Deus me deu para servir a Ele, aos propósitos dele, eu vou escondendo. E se me criticarem? E se achar que falarem que está bom? E você vai ficar nesse si até quando? Porque Deus te deu um dom para servir a Ele, as coisas dele. Quando é que você vai continuar nessa enrolação? Será que você serve de verdade ou meia boca? Está na hora de mudar, está na hora de parar de ser esse sal insosso que quer ter o seu sabor, que não serve para nada. O sal insosso é jogado fora. Quando é que você vai aprender a ter sabor de Deus? Daquilo que te deu, Deus te fez para poder verdadeiramente dar sabor ao novo. Quando é que você vai parar de se esconder debaixo de uma vasilha? Porque Deus não te fez para ser uma lâmpada escondida. Deus te fez para ser uma lâmpada que ilumina. Está na hora de ser mais. De colocar para fora. De colocar-se a serviço. Como é que você vai parar de esconder? De não assumir? De fugir daquilo que Deus te pede? Ah não, porque é sempre o porquê, é sempre si, é sempre mais. Está na hora de mudar. Santo Afonso, sobre ser obediente a Deus e à igreja, chamou e fez. E você? Quando é que você vai aprender a dizer sim a Deus diante daquilo que Ele te dá, daquilo que Ele te confia de fato? Hoje nós somos convidados a isso. Esse retiro começou hoje, não
porque era a data que tinha na agenda. Esse retiro foi colocado nesta semana em preparação, não porque era o que tinha. Foi colocado neste lugar, não porque todo o resto estava ocupado. Deus puxou, ressuscitou, por um motivo. O motivo deste dia iniciar é pelo este exemplo. Este exemplo para a tua vida. Este exemplo de mudança. Não só de mudança de vida interior. Para sair da lama que você está. Mas também do modo como você está servindo. Do modo como Deus está te chamando e te dá tantos e tantos talentos, tantos e tantos dons, mas ainda assim você está se escondendo. Basta. É hora de mais. É hora de querer mais. É hora de fazer mais e de corresponder verdadeiramente àquilo que Deus te confia hoje. Está na hora de dar um passo. Tomar verdadeiramente uma decisão. E se deixar tocar. Se deixar ferir. Para que Deus tire aquilo que não vale mais a pena. Arranque aquilo que você não pode arrancar, mas Ele pode. E faça. E se deixe transformar naquilo que Deus quer que você seja. De exemplo de Santo Afonso, possamos também nós nos moldar para fazer não mais a nossa vontade, o nosso querer, mas possamos querer o querer de Deus e fazer aquilo que Ele nos pede. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.